Olá, boa noite. Sempre é uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez. E aqui estamos nós, eu aqui, você aí, pela graça do Senhor. E eu tenho uma palavra, um desafio. Eu me lembrava hoje pela manhã de uma lembrança do Facebook. Em 2016, neste mesmo dia, 7 de agosto, nós nos reuníamos e eu dizia que aquela era uma noite de milagre. E o desejo do meu coração é que para você esta noite se torne também uma noite de milagre. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, que Deus possa tocar você, que você receba um toque de Deus e pelo poder do Espírito Santo, você venha experimentar algo sobrenatural nesta noite. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero convidar você a abrir um texto, Evangelho de Lucas, no capítulo 13, verso de número 10. Eu tenho, ao longo dessas últimas semanas, procurado ser bem objetivo, sem me alongar muito. Não é este o propósito, mas o propósito é trazer uma palavra de desafio, uma palavra que venha abençoar a sua vida, você e toda a sua casa. Então, abra comigo a sua Bíblia ou o seu aplicativo de celular no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Eu quero ler a partir do versículo de número 10. Lucas 13, 10. A versão que eu separei aqui diz assim: certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. E ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Chamando-a para si, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele lhe impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e glorificava a Deus. Aleluia, glória a Deus. Este é o texto que tem me desafiado e eu quero que desafie você também a experimentar um milagre de Deus na sua vida. Dá para imaginar o que é uma pessoa por 18 anos viver de maneira encurvada, presa, obrigada a olhar para o chão constantemente, para os pés. Não deve ser uma coisa muito fácil. Eu me lembro da avó da Cris, da minha esposa, bem velhinha já, e ela também tinha um problema e andava de maneira arcada, tinha problema nas pernas, na coluna. É uma situação bem difícil, bem complicada. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, é que fica claro que a enfermidade desta mulher, ela não era apenas física, mas também emocional. E por que eu digo isto? Quando o texto fala em um espírito, o original é pneuma, que fala da alma humana, que fala da emoção humana, E eu tenho trabalhado, já há algum tempo essas questões. Por quê? Porque no que se refere ao corpo, aquela mulher estava encurvada. E na mente, da mesma maneira, encurvada por uma tristeza, eu acredito que uma depressão,
E eu tenho dito já há algum tempo que há sempre uma ligação entre o corpo, soma, e psique, a alma. Né? A ciência, né, declara que grande parte, mais de 90% das enfermidades que o ser humano é acometido, elas são de origem psicossomática. O que significa isso? São enfermidades que começam na mente humana e depois o corpo acaba somatizando, refletindo, né, essas enfermidades. E isto nem sempre é muito claro. Poucas pessoas, às vezes, têm esta percepção, conseguem enxergar e entender isso. Mas, no caso desta mulher, com relação a ela, é muito claro. Então, eu quero usar a figura desta mulher para trabalhar esta questão das enfermidades que têm como origem o nosso emocional. Aliás, há algum tempo eu tenho declarado isto, né, que o nosso funcionamento, o meu, o seu, é assim, o funcionamento do ser humano. Eu penso, eu sinto e eu faço. Então, o pensamento, ele tem poder de criar, de gerar. Então, nós acabamos sendo o resultado daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós sentimos, né? Todo pensamento gera uma emoção e o pensamento ou a emoção nos levam a fazer escolhas, nos levam a termos atitudes, reações. Então, fica muito claro isto. Agora, eu queria que você imaginasse comigo a seguinte questão. Imagine o impacto sobre nós reunidos aqui, você reunido aí na sua casa, onde você está, né? Se a nossa forma exterior, ela revelasse de uma maneira clara o nosso estado interior. Imagina isso, pensa comigo, né? Como seria se o nosso exterior, o nosso corpo, revelasse o que está acontecendo, o nosso estado emocional, nosso estado interior. Quantos de nós não estaríamos paralisados, cegos, sem vida, né? Diante, às vezes, de uma fé hesitante, tímida, fraca, que falha, diante do medo, diante das inseguranças, diante das incertezas. Nós estamos já por mais de 2 anos vivendo uma pandemia a nível mundial, onde de milhões de vidas, né, se perderam em função desta pandemia. E também dos reflexos desta pandemia, da situação econômica, né, do desemprego, da falta de dinheiro, da falta de recursos, ou muitas vezes tendo recurso, mas de tantos problemas emocionais. Por quê? Porque nós acabamos sendo o resultado, nós acabamos vivendo, expressando, né, através do nosso próprio corpo, as circunstâncias à nossa volta, né? Quantas pessoas vivendo de maneira ansiosa, depressiva, sofrendo de síndrome do pânico, vivendo de escravo do medo, da insegurança, da incerteza. E nós, se não nos posicionarmos, vamos acabar sendo o resultado daquilo que nos cercam. Por quê? Porque as circunstâncias à nossa volta influenciam
o nosso pensamento e faz gerar emoções que não são boas. E tanto os nossos pensamentos como as nossas emoções vão acabar sendo somatizadas pelo nosso corpo e vão se tornar enfermidades, doenças, que nós mesmos, sem perceber e sem querer, acabamos criando. Porque, no final das contas, nós somos o resultado daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. É importante entender estas questões. Então, imagina, né, que situação terrível esta, se o nosso corpo, se o nosso exterior expressasse o nosso estado interior. Na realidade, o local onde nós estamos reunidos se pareceria mais com um hospital do que como uma casa, do que como um lugar de encontros, de reuniões, enfim. Então, nós precisamos entender esta realidade para que nós possamos escolher não sermos, não nos tornarmos, né, o resultado daquilo que nos cercam. E sim, por fé, decidirmos ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou, que você é. Né? Entre tantas coisas, entre tantas promessas, em 1 João 3,1, as Escrituras declaram que você é um filho de Deus. Em Cristo, nós nos tornamos filhos amados de Deus. Quando eu e você, quando cada um de nós creu em Jesus e na sua obra consumada na cruz do Calvário. Por quê? Porque até então todos éramos criação, criaturas de Deus. Filho, as Escrituras no Evangelho de João declaram que só é aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. É só você ler o capítulo 1 de João, vai ficar muito claro. João declara, veio para os seus, quem veio? Jesus. Para quem? Para o povo judeu. Mas os seus não o receberam. Ele foi negado, renegado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em 1 de João 3,1, as Escrituras declaram que nós somos filhos de Deus. Aí Paulo, em Romanos 8,17, outra promessa, declara que se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as promessas. Nós somos feitos em Abraão, nosso pai da fé, herdeiros do mundo, herdeiro das promessas. Paulo, neste mesmo capítulo 8 de Romanos, no verso 37, ele declara que em Cristo, nós, eu e você, fomos feitos mais do que vencedores em toda e qualquer circunstância. Independente do que você venha passar, independente do seu sofrimento ou dor, você em Cristo foi feito mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E ele vai além. Em Efésios, no capítulo 2, verso 6, o mesmo Paulo declara que em Cristo, nele, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. E que, aliás, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nestas regiões celestiais. Então, nós somos herdeiros das promessas em Cristo, entre tantas. E por isso que é importante você ler a Bíblia, as Escrituras, estudar, para que você possa conhecer tantas e tantas promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, enfim,
toda sorte de bênçãos e benefícios estão sobre a nossa vida, não por mérito nosso. O mérito é de Cristo. É por causa da obra que ele realizou naquela cruz. O preço que ele pagou, ele derramou o seu sangue naquela cruz para que todos os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Nós fomos justificados por ele. Fomos comprados, remidos para ele. O mesmo Paulo declara que nós fomos transportados do império das trevas para o império do Filho da Luz, do Senhor, de Cristo, né? Então, mas eu queria encerrar nessa cena imaginária com um pensamento, olha o pensamento, com um pensamento consolador. Jesus está entre nós. Final do Evangelho de Mateus, Jesus declara: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim, até a sua volta. Ele vai estar sempre perto e pronto para nos ajudar. Então, creia nisto, né? E por mais que você realmente se esforce, porque nós nos esforçamos para ostentar uma aparência de que estamos bem, né? Assim como nas mídias, no Face, no Instagram, as pessoas postam coisas, circunstâncias, momentos da vida em que elas querem demonstrar que está tudo bem, que tudo está ótimo, que elas não têm problema, que elas não passam por dificuldade, e esta não é a verdade. Não é a verdade, é uma vida de aparência. De aparência. Então eu quero dizer para você, por mais que você se esforce para não exteriorizar as suas dores, né? O seu sentimento, muitas vezes os fracassos, as limitações, as dificuldades que você tem enfrentado, eu queria dizer, Jesus conhece e sabe muito bem tudo aquilo que você tem vivido, passado, enfrentado, e ele não está indiferente a isto. Eu quero dizer isto para você, lembrar você mais uma vez, ele não está indiferente à sua dor. Eu quero dizer, confie que hoje ainda, nesta noite, ele vai fazer algo especial. A palavra vai tocar você, você vai receber um toque de Deus e os seus olhos vão ganhar um novo brilho, um brilho de esperança. Esperança. É justamente isto que aquela mulher havia perdido, né? Por passar, né? Por 18 anos ela estava naquela situação encurvada, né? Resultado de uma enfermidade, de uma doença emocional da sua alma. E você, sem saber, pode estar vivendo uma situação semelhante a esta, talvez não tão clara como esta mulher, mas eu queria dizer para você, né? 18 anos de uma vida feliz pode parecer um curto espaço de tempo. Agora, 18 anos sofrendo naquela situação, naquela circunstância, isto parece uma eternidade. Provérbios 13:12 diz que a esperança que tarda adoece o coração, né? E quantos de nós, de repente você tem esperado, ou de repente você já perdeu até a esperança de que uma circunstância, de que algo na sua vida possa mudar. E eu quero dizer que isto pode acontecer nesta noite. Jesus está
no nosso meio. Está perto de nós, perto de nós. Agora, eu queria também dizer que aquela mulher, a grande questão é que ela não podia se endireitar sozinha. Ela não tinha mais como fazer isto e não era possível nem mesmo culpá-la por aquela situação. Ela pode ter tentado de alguma maneira reanimar o seu próprio espírito, ela pode ter começado a frequentar uma igreja, ela pode ter começado a ler a Bíblia, né? Mas nenhum consolo veio. E por quê? Talvez porque ela mesma não conseguia entender, perceber, né, que aquilo, que a situação exterior, o que o seu físico mostrava, era fruto de uma doença, de uma enfermidade emocional. Mas o texto declara assim, que Jesus viu aquela mulher. Jesus viu aquela mulher. Viu aquela mulher, né? Ninguém precisou falar com Jesus e de repente explicar toda a situação dela ou a razão da situação dela. Ninguém, porque ele sabia exatamente o que ela precisava. Ele sabia. E então ele chama aquela mulher até ele. Dá para ver, até imaginar a cena daquela mulher. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto daquela mulher. E ela também, da mesma maneira, encurvada, olhando para os pés. Mas ela foi para o Senhor do jeito que ela estava. E eu quero dizer para você, aliás, eu quero convidar você a fazer a mesma coisa que ela fez. Ir até Jesus, assim como você está. Porque Ele sabe, Ele conhece. Você pode esconder das pessoas, mas não dele. Ele conhece. E Ele está pronto para fazer um milagre nesta noite, assim como Ele fez na vida desta mulher. Então, venha ou vá até Jesus, assim como você está. Eu imagino que aquela mulher, ela não tinha mais nem forças. Sabe-se lá quanto tempo ela estava ali frequentando aquela sinagoga, aquela igreja, mas eu creio que a esperança dela já tinha ido embora. Ela não tinha mais ânimo, mais disposição, ela não tinha mais força física, mas ela foi até Jesus, do jeito que ela estava. Eu vejo nisso uma atitude de fé e humildade. Ela não, de repente ela cansou, né, de tentar demonstrar que a coisa, né, não estava tão ruim assim. E o grande problema nosso é que nós acabamos nos acostumando com a dor. Nos adaptamos a ela. E eu quero dizer, você não precisa continuar sofrendo. De repente, o seu sofrimento é o fruto, o resultado de questões lá do passado. Lá do passado. Coisas que não foram resolvidas. Mas eu quero dizer que você, nesta noite, você pode reconhecer isto. Você pode ir até Jesus
e experimentar o seu milagre. E a sua vida vai ser ressignificada a partir daí. E ela pode mudar, né? Eu tenho certeza, e eu acho interessante que Jesus, ele podia ter declarado uma palavra para aquela mulher, assim como ele fez, mas normalmente ele tocava as pessoas. Toque de Deus, quanto isso é importante. O quanto é importante uma mão que acolhe, que recebe, um abraço, o quanto isto é importante, ainda mais num momento como este. Então, Jesus viu aquela mulher, Jesus chamou ela para si e disse: você está curada da sua doença. Você está curada da sua doença. Eu imagino que a força voltou, que a alegria se renovou, que o ânimo foi restaurado. E eu creio que é isto que vai acontecer com você. Daqui a pouquinho eu quero orar por você, para que o toque de Deus venha sobre a sua vida e você experimente libertação e cura em nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor faz isto nesta noite. Eu quero dizer, creia e receba. Creia e receba. E um brilho novo de esperança há de aparecer nos seus olhos. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente a partir de hoje. Creia nesta palavra. Creia que o Senhor está aí, aonde você está, pronto para impor as mãos sobre você, para que você receba libertação e cura nesta noite, e eu quero orar por isso. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Pai Celestial, Tu és um Deus bom em todo o tempo. E nós temos experimentado sim da Tua bondade. E eu creio que esta é uma noite de milagres, Senhor. Então, que estes que estão me assistindo, me ouvindo nesta noite, recebam um toque de Deus neste momento, em nome de Jesus, que toda a cadeia emocional seja quebrada em nome de Jesus e que o reflexo disto venha para o corpo e esta pessoa receba também cura no seu físico, que ela seja completamente curada no físico, na sua alma, nas suas emoções e que ela possa ser realmente aquilo que a Bíblia diz que ela é. Um filho, uma filha amada de Deus, feita mais do que vencedor em toda e qualquer circunstância. Herdeiro das promessas de Deus, das Escrituras, de tudo aquilo que Deus tem falado através dela. E a partir de hoje, e a partir deste momento, você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Receba isto em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Ele é um Deus abençoador. Que você continue avançando, crescendo no conhecimento de Deus, experimentando de maneira prática o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, um filho amado de Deus. Que você tenha uma semana de vitória, meu querido, minha querida, que você cresça
no conhecimento de Deus, acima de tudo, através das Escrituras, através da oração, você possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida. É isto que Deus tem proposto para você. Meu coração se enche de alegria ao pensar que você é um filho abençoado, bendito do Senhor. Não se esqueça da sua filiação. Não se esqueça jamais da paternidade do nosso Pai Celestial sobre cada um de nós. Receba o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha mais uma vez uma semana de vitória e até o nosso próximo encontro. Amém, amém e amém.